Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é liderança, uma leitura do livro Gestor pela Primeira Vez, escrito por Lauren Belker e companhia. Hoje vamos falar sobre o capítulo 33, Gerencie seu próprio tempo. Você já chegou em casa do trabalho com a percepção de não ter feito nenhuma das coisas que queria fazer no dia? Todos temos dias assim, totalmente passados apagando incêndios. Às vezes não se pode evitar isso, mas se está acontecendo com você com regularidade, parte do problema pode ser sua própria falta de gestão do tempo. Segmentos menores. A abordagem a seguir de gestão de tempo faz maravilhas para um escritor de não ficção bem-sucedido. Vamos ouvir em suas próprias palavras. Ele disse: "Quando comecei a escrever seriamente, cerca de 10 anos atrás, estabeleci a meta de escrever um capítulo por semana. Mesmo assim, a semana passava sem que eu tivesse escrito uma linha. A razão era minha percepção de precisar bloquear muitas horas para um capítulo. Nada estava acontecendo. Então decidi desmembrar minha meta em segmentos menores. O objetivo passou a se escrever 2 páginas por dia. Às vezes eu perdia um dia, então estabeleci a meta de 4 páginas no dia seguinte. Se por alguma razão imprevista eu perdesse mais de 2 dias, eu não tornava a meta cumulativa. Do contrário, estaria de volta ao bloqueio que eu tinha com o capítulo inteiro. Depois de estabelecer metas mais razoáveis, comecei a ter material escrito, embora outras demandas de meu tempo permanecessem inalteradas. A única mudança foi minha atitude em relação ao problema e minha abordagem a ele. Às vezes eu me sentava para escrever minhas 2 páginas e acabava escrevendo muito mais, 10 ou 15. Se tivesse estabelecido um objetivo para esse dia de 15 páginas, finaliza o escritor, eu não teria começado a escrever. A mensagem do escritor é que você pode se sobrecarregar até a inação ao pensar que precisa ser capaz de completar um projeto inteiro ao mesmo tempo antes de começar. Aceite que você provavelmente vai precisar desmembrar o projeto em segmentos menores, que possam ser terminados em períodos menores de tempo. A lista. Você já ouviu falar do industrial norte-americano falecido Henry Kaiser? Entre suas muitas conquistas, estava estabelecer uma empresa que construía navios de carga chamado Navios Liberty, durante a Segunda Guerra Mundial. Esses navios eram totalmente construídos em questão de dias, uma realização realmente espetacular. A primeira coisa que Kaiser fazia ao entrar no escritório de manhã era se sentar à sua mesa com um bloco no qual listava as coisas que queria realizar naquele dia, com os itens em ordem de prioridade. Durante o dia, a lista permanecia em cima de sua mesa. Conforme um objetivo era alcançado, ele o riscava. Objetivos não alcançados no dia entravam na lista do dia seguinte. Kaiser sempre procurava trabalhar primeiro com seus itens prioritários. Experimente essa abordagem simples de organização de seu dia e você ficará agradavelmente surpreso com quanto mais você consegue fazer. Você é forçado a planejar as atividades diárias enquanto escreve os objetivos do dia. Esse provavelmente é o maior valor dessa técnica. Hoje, temos muitas ferramentas que não estavam disponíveis para o Sr. Kaiser, que facilitam sua lista de coisas a fazer. Você pode escolher manter sua lista no telefone, tablet ou computador. E há aplicativos com esse propósito. Uma pesquisa na internet por software de gestão de metas mostra páginas de resultados. Talvez um documento simples em seu aplicativo de texto que você atualize com regularidade seja suficiente. À medida que as telas de computador vão ficando maiores e mais baratas,
Você pode escolher manter sua lista sempre postada no canto de uma das suas telas. Os smartphones têm grande capacidade de manutenção de listas e aplicativos desenvolvidos para listar metas e tarefas específicas. Uma busca por lista de metas na loja da Apple ou em um telefone com Android exibe dezenas de aplicativos. É possível que prefira usar um bloquinho simples que você possa guardar no bolso e ter sempre ao seu alcance. Use a ferramenta que funcionar melhor para você, mas use uma. Determinação do horário para a tarefa. Há uma modificação que você pode fazer em seu sistema de lista de tarefas que pode torná-lo ainda mais útil. Você conhece seu próprio corpo melhor que qualquer outra pessoa. Se você está no pico de seus níveis de energia no início do dia, deve fazer as tarefas que exigem muita energia no início de cada dia. Em contrapartida, se você não entra no ritmo até mais tarde no dia, tente encaixar as tarefas com seus diferentes níveis de energia. Também ajuda a se disciplinar para fazer as coisas com as quais você não se importa quando está no momento de alta energia, mas sem deixar de se concentrar em fazer os itens de alta prioridade primeiro. Os itens menos importantes podem esperar. Há outro fator a se considerar quando você planeja o seu dia. Algumas tarefas em sua lista exigem que você seja mais criativo e outras mais lógico ou sequencial na abordagem da tarefa. Uma tarefa criativa pode ser escrever uma proposta de projeto ou criar uma apresentação. Preparar um relatório de produção ou fazer cálculos orçamentários são exemplos de tarefas lógicas ou sequenciais. Dividir tarefas dessa maneira está relacionado com o que são normalmente chamadas de atividades do cérebro direito e do cérebro esquerdo. As tarefas do cérebro direito são as criativas e a do esquerdo são as baseadas na lógica. O hemisfério de seu cérebro que você está usando não é tão importante quanto se lembrar de que há tipos diferentes de tarefas. Outra maneira de pensar no processo que você usa para abordar tarefas é como circulares, para as criativas, ou lineares, para as baseadas na lógica. Algumas pessoas acham que conseguem melhor desempenho em tarefas criativas em determinados momentos do dia, como no início da manhã ou no fim da tarde. Por sua vez, elas podem ser mais eficientes desempenhando tarefas lógicas durante outros períodos do dia. Tenha isso em mente quando for observar quando você é mais produtivo. Há uma tarefa que você está tentando terminar há algum tempo que, na verdade, correu muito bem assim que você se dedicou a ela? Tome nota da hora, do dia e se era uma tarefa criativa ou lógica. Observações múltiplas desse tipo podem lhe dar insights que vão ajudá-lo a ser mais produtivo. Algumas pessoas são mais produtivas quando agrupam tarefas criativas e tarefas lógicas. A ideia é que encarar tipos diferentes de tarefa exige processos de pensamentos diferentes. Você pode se beneficiar se tentar fazer tarefas criativas antes do almoço e tarefas lógicas depois, ou ao contrário. Conheço pessoas que acham muito difícil voltar a tarefas criativas depois de começarem tarefas lógicas. Por isso, tentam marcar hora para as tarefas criativas primeiro. A lista de tarefas inflamável. Quem lê isso provavelmente acha ótimo listas de tarefas e de objetivos, mas meus dias são tão loucos que às vezes não consigo fazer uma única tarefa planejada, independentemente do método que use para manter minha lista. Verdade. Em alguns dias parece que sua lista de tarefas é inflamável. Assim que o dia começa, ela pega fogo. Isso acontece mesmo, mas não é uma razão válida para você não se submeter à disciplina de planejar seu dia. Parte da razão para que você foi escolhido para ser gestor é que você demonstrou ter discernimento. Uma das maneiras que você vai precisar usar seu discernimento é para saber quando se aferrar à sua lista de tarefas, quando deixá-la de lado e quando revisá-las. Você provavelmente terá de revisá-las durante o dia e frequentemente, muitas vezes no mesmo dia.
Sua habilidade de fazer isso bem influencia de forma significativa seu nível de sucesso. Muitos executivos sêniores bem-sucedidos parecem ter uma habilidade inata de mudar suas prioridades com base nas mudanças das circunstâncias. Observe os líderes em sua organização que fazem isso bem e aprenda com eles. Priorizar tarefas. Alguns gestores dividem sua lista de tarefas em 3 categorias: A, B e C. Os itens A são os itens cruciais que precisam ser feitos primeiro. Se você tem vários itens A, precisa priorizar as tarefas dentro dessa categoria. Os itens B podem esperar até você ter tempo. Os itens C não são urgentes. Há gestores que gostam de fazer seus itens C primeiro porque eles ficam com uma sensação de realização. Não caia nessa armadilha. Quando você faz isso, não está apenas realizando muito pouco, como também corre o risco sério de deixar alguns itens fundamentais em sua categoria A sem fazer e criar problemas significativos. Tenha em mente que as circunstâncias podem mudar e resultar na mudança de prioridade de uma tarefa de categoria A para uma tarefa de categoria B. Tirar alguns minutos ao longo do dia para validar e atualizar sua lista de tarefas vai compensar muito em aumento de produtividade. Se um item A é grande ou complexo demais, desmembre-o em algumas partes, como o autor do exemplo fez com sua escrita. Em vez de haver uma tarefa em sua lista, vai haver algumas. Um exemplo seria desenvolver seu orçamento operacional para o ano seguinte. Essa é uma tarefa grande. Se você vê criar orçamentos para o próximo ano escrito em sua lista e isso traz tanta pressão que você não está começando, você pode precisar desmembrá-la em algumas tarefas menores, como, por exemplo, 1. Criar projeções de receita trimestrais para o próximo ano. 2. Determinar possíveis preenchimentos de vagas para o próximo ano. E 3. Conseguir o custo de materiais projetados para o próximo ano com as compras. Muitas pessoas obtêm um estímulo psicológico riscando as tarefas que foram terminadas. Se você está usando um programa ou aplicativo de acompanhamento de metas, pode precisar dar a si mesmo uma sensação de realização ao movê-las para uma lista de itens terminados em vez de apagá-las. Algumas pessoas usam um grande marcador para riscar itens terminados. É ótimo ficar ali sentado no fim das atividades e ver aquelas grandes linhas riscando tantas tarefas. Se você escrever sua lista à mão, não a jogue fora quando for embora do escritório. Na manhã seguinte, a lista do dia anterior vai servir a 2 propósitos. Vai lembrá-lo de tudo o que você fez na véspera. Não há nada de errado com isso. E vai informar você sobre o que permanece inacabado. Esses itens, então, entram na nova lista. Isso é especialmente importante para projetos de longo prazo, que podem ficar acidentalmente fora da lista. Muitas ideias e projetos criativos nos escapam porque não os escrevemos. Você já foi dormir com um problema de trabalho em mente só para acordar no meio da noite com uma solução? Aí você desperta de manhã e não se lembra. Você não consegue recuperar a ideia em sua memória. Um papel e uma caneta em sua mesa de cabeceira para anotar esses pensamentos durante a noite resolve esses problemas de recuperação. A tirania do imediato. Um dos maiores desafios para ser eficiente e produtivo são as interrupções. Algumas delas são legítimas e é preciso lidar com elas assim que acontecem. Isso exige a mudança de prioridades habilidosa mencionada anteriormente. Na verdade, não é preciso lidar imediatamente com a maior parte das interrupções, quando é preciso. A tecnologia nos apresentou oportunidades infinitas para sermos interrompidos. E-mails, mensagens de texto, ligações no celular, mensagens instantâneas, twitters e solicitações de reuniões são apenas alguns exemplos de interrupção facilitados pela tecnologia e pelos quais as gerações anteriores não eram desafiadas. O que todos eles têm em comum é a aparência, pelo menos inicialmente, de que são urgentes.
Embora alguns possam realmente ser urgentes, é muito provável que a maioria não seja. Quando uma coisa parece ser urgente, é tentador dar a ela prioridade. De repente, a coisa voa para o topo da sua lista, mesmo que ali na verdade não seja seu lugar. Em questão de instantes, ela sabota todo o seu planejamento e priorização cuidadosa. Essa é a tirania do imediato. O que é percebido como imediato manda. Para ter sucesso e permanecer na tarefa, não se torne vítima dessa tirania. Seja muito seletivo antes de permitir que uma mensagem de texto de repente recrute sua tarde. Antes de deixar que isso aconteça, pergunte a si mesmo: qual é o lugar dessa questão em minha lista de tarefas? Categoria A, B, C ou não tem lugar? É tentador responder como motorista de ambulância a um novo desafio. Isso pode ser empolgante, mas antes de fazer isso, assegure-se de que é o que você realmente precisa estar fazendo. Não se torne vítima da tirania do imediato. O período fechado. Algumas organizações seguem um procedimento de escritório fechado que você pode precisar usar para mapear seu próprio dia a fim de realizar mais. Por exemplo, um escritório terá um período de 2 horas fechado no qual os negócios não param, exceto que alguém no escritório saia para ver qualquer outra pessoa. Ninguém faz ligações para outros escritórios e nenhuma reunião da empresa é marcada durante esse período fechado. Cuida-se rapidamente de emergências verdadeiras. Ligações de clientes, consumidores ou outras pessoas de fora são aceitas. Essa ideia tem muito mérito. Ela significa que você terá 2 horas por dia em que ninguém na empresa vai telefonar nem chegar a seu escritório. Ela lhe dá uma oportunidade de controlar o que faz durante o período especificado. Se respeitada, ela também deve reduzir o impacto de interrupções facilitadas pela tecnologia de fontes internas que podem levar à tirania do imediato. Talvez alguém tenha tido essa ideia trabalhando no escritório no fim de semana e percebendo o quanto mais tinha conseguido fazer do que no período de tempo durante a semana. Mas a ideia só é execuível se você não se desconectar de seus clientes ou consumidores durante o período fechado. É uma ideia que pode ser vantajosa para toda uma organização. A necessidade de reflexão. Planeje ter um período tranquilo todos os dias. Você pode não conseguir todo dia, mas é importante que separe algum tempo no dia para desvaneios e reflexão. Isso é vital para a pessoa interior. Além disso, problemas que parecem insuperáveis frequentemente se reduzem à sua própria perspectiva durante esses momentos de sossego. Há um nível, além de separar algum tempo tranquilo para reflexão, é um conceito poderoso chamado liberação de ideias. A liberação de ideias é uma estratégia de criatividade usada por muitos atletas e executivos de sucesso e que envolvem 2 passos simples. O primeiro é tomar nota quando ideias surgirem naturalmente em sua mente. Provavelmente é no momento em que você tem menos distrações e não quando está no trabalho. Entre as atividades que costumam permitir que surjam ideias estão caminhar, andar de bicicleta, fazer trilhas, praticamente qualquer tipo de exercício. Tomar banho, meditar, dirigir, se sentar em um banco do parque, olhar para um lago ou para o oceano. Você entendeu a ideia? Há atividades em sua vida durante as quais ideias novas têm mais chances de surgir em sua mente. Identifique as suas. O segundo passo da liberação de ideias é se colocar conscientemente e com regularidade nesses ambientes e estar preparado para anotar as ideias que surgirem. Isso provavelmente vai exigir que você não leve ou desligue o telefone e pare de mandar mensagens e checar e-mails. A premissa é que as ideias estão sempre girando em sua cabeça. A maior parte do pensamento criativo é colhê-las. Quando estamos contentes e intensamente engajados, nós raramente as percebemos. A ação aqui é observar quando novas ideias emergem e se colocar com frequência nesse ambiente atento às ideias que vêm à mente. Você vai ficar satisfeito com as ideias criativas que colherá. Outras dicas de gestão de tempo. Eis aqui algumas dicas recomendadas por gestores de diversos campos. Você também
pode achá-las úteis. 1. Reconheça que todos nós temos a mesma quantidade de tempo, 168 horas por semana. Ninguém tem mais tempo que você. O que você faz com esse tempo faz a diferença. 2. Estabeleça prazos para seus projetos. Isso ajuda especialmente se você é do tipo procrastinador. Evite trabalhos apressados de última hora. Algumas pessoas dizem que trabalham melhor sob estresse e com prazos curtos. Talvez elas trabalhassem ainda melhor se não estivessem sob estresse. Elas precisam experimentar isso. 3. Lembre-se da diferença entre algo ser urgente e ser importante. Todos temos coisas urgentes a fazer, mas sempre pergunte o quão importante elas são. Sua habilidade de diferenciar entre urgente e importante é fundamental para o seu sucesso. É melhor se concentrar no que é importante. Isso vai ao encontro de discussão anterior sobre a tirania do imediato. 4. Tente manter um registro por uma semana de como você gasta seu tempo. Mantenha registro dos horários e anote tudo. Você pode se surpreender ao ver para onde muito do seu tempo está indo. Se não analisarmos nosso uso do tempo, não vamos conseguir geri-lo melhor. Ou peça feedback a outras pessoas sobre como você usa o seu tempo. Elas frequentemente conseguem ver o que você não consegue ver. 5. Planeje seu dia. Fazer isso na noite anterior é ainda melhor do que fazer isso a cada manhã. Desse jeito, você já sabe em que vai se concentrar no início do dia seguinte. Se esperar até amanhã para fazer esse planejamento, você pode ser pego por coisas menos importantes. Mas, seja na noite anterior ou de manhã, faça isso. 6. Planeje sua semana. Mesmo que você trabalhe aos finais de semana, vale a pena tirar alguns minutos no sábado ou no domingo para planejar a semana. Ter seu plano para a semana antes de ir para o trabalho na segunda-feira de manhã vai ser de grande serventia e vai manter você centrado quando as emergências quase inevitáveis surgirem, seja na segunda-feira de manhã ou seja mais tarde na semana. 7. A regra do 70-30. Marque coisas para no máximo 70% de seu dia. Deixe o resto do tempo para tarefas não planejadas, urgências dos outros ou emergências. Se você planejar cada minuto do seu dia, vai ficar frustrado quando não conseguir completar todo o seu plano. 8. Estabeleça horários para fazer e retornar ligações telefônicas. Ler, enviar e-mails, trabalho do escritório e assim por diante. Isso é bom por 2 motivos. Você poupa tempo fazendo itens semelhantes juntos e os outros vão acabar aprendendo o seu horário. 9. Não espere por aquele momento perfeito para estar no estado de ânimo certo para trabalhar em um item de alta prioridade. O momento e estado podem não chegar nunca. 10. Recompense a si mesmo quando completar um dos itens de prioridade A. Saia para almoçar, deixe o trabalho um pouco mais cedo nesse dia ou ligue para um amigo com quem você pretendia se reconectar. 11. Desenvolva hábitos de pontualidade. Chegue na hora. Cuide das coisas quando devido e estimule seus funcionários a fazer a mesma coisa. Seja um modelo para o controle de tempo em seu departamento. E 12. Pense em trabalhar de casa, em um escritório remoto, em uma sala de reunião pouco utilizada ou um escritório vazio. Algum lugar onde as pessoas não vão esperar encontrá-lo quando você precisar trabalhar em uma tarefa que exige foco total e um mínimo de interrupções. Como, por exemplo, uma tarefa que pode levar alguns dias no escritório em meio a todas as suas outras responsabilidades, frequentemente pode ser terminada em meio dia de trabalho de casa. Agora está na hora de irmos para o capítulo 34, a palavra escrita. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!